Oi pessoal, tudo bem? Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu até perdi o jeito. Mas hoje eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês sobre as diferenças do filho mais velho pro filho mais novo. Bom, eu sou mãe de dois meninos, e a minha amiga, a Emanuele, vai tá fazendo vídeo em parceria comigo. Ela tem duas meninas. E a gente sempre conversa sobre os perrengues que a gente passa no dia a dia. E a gente se atentou para um detalhe importante e legal, que tem diferenças entre os dois filhos, o mais velho e o mais novo, e que as diferenças são parecidas dos meus filhos para as filhas dela. Então a gente resolveu gravar esse vídeo. Então, depois de você assistir o meu, vai lá assistir o dela, ou se já assistiu o dela, assistiu o meu, obrigado por estar aqui. Deixa o seu curtir aí pra nós, não se esqueça que é muito importante. E se alguma dessas diferenças que a gente fala aqui for também acontecer na sua casa, conta aí pra nós nos comentários, tá bom? Bom, a diferença número 1 dos meus filhos, pra quem não sabe, tá chegando agora aqui no canal, eu tenho o Davi, de 6 anos, e o Miguel, de 2 anos. E a primeira diferença, que é a do sono, eu vou contar um pouquinho pra vocês. O Davi, desde muito cedo, ele aprendeu a dormir sozinho. Eu morava num apartamento pequeno, então eu decorei o quartinho dele desde que eu tava grávida. E quando a gente saiu da maternidade, ele veio pra casa, eu coloquei ele pra dormir no carrinho do lado da minha cama pra facilitar, porque a minha cama é a mesma, essa cama é alta. Então, pra descer com cesárea, essas coisas, eu quis deixar ele do lado da minha cama, que eu achei mais prático. Então, só que eu não tinha mini berço, né? Então ele dormia no carrinho. Então, por um mês ele dormiu no carrinho do lado da minha cama. E foi ótimo, porque eu consegui atender ele nos primeiros dias, né? Que eu ainda estava me recuperando da cirurgia. E ele dormia relativamente bem, porque recém-nascido acorda várias vezes para mamar, né? Só facilitava para mim, mas para ele continuou normal. Quando ele fez um mês, eu passei ele para o quartinho dele, que ficava do lado do meu. Então, a gente dormia de porta aberta, não tinha babá eletrônica, mas eu escutava perfeitamente quando ele chorava. E ele começou a dormir no quartinho dele, no berço. Aos 4 meses, ele começou a dormir sozinho mesmo, de não precisar nanar. Até teve um episódio que a gente tentava, né, fazer ele dormir balançando. Ele mamava no peito também. E teve uma vez que ele não queria nada, ele só chorava e já tinha mamado, já tinha rotado, já tinha trocado fralda e eu não sabia mais o que ele queria. Aí eu tava cansada, eu falei, quer saber? Vou pôr você no berço. Eu coloquei ele no berço e ele simplesmente relaxou e dormiu. Eu falei, ah, então era isso que você queria. E comecei a fazer assim, dali em diante, né? Não danava mais ele. Quando eu fazia todo o ritual da noite, né? Quando eu via que tava na hora dele dormir, eu colocava ele no berço. Ele ficava um pouquinho ali brincando e logo pegava no sono sozinho. Super fácil. Dormia a noite inteira, salvo os picos de crescimento, né? Que ele acordava uma vez ou outra, mas o Davi nunca deu trabalho para dormir. Já o Miguel foi outra história. O Miguel, eu já tava morando nessa casa que eu tô agora, então a casa é maior. E já tinha o Davi no quarto dele, né? Então, pra não atrapalhar o Davi, eu trouxe o berço pro meu quarto. E o berço ficava aqui, na frente da cama. E ele acordava muitas vezes à noite. Muitas, muitas, muitas. Daí coloquei o berço no cantinho aqui, pra ficar do ladinho. Eu dormia desse lado daí. Normalmente eu durmo desse, mas daí eu troquei pra cá. E pra ver se facilitava, mas mesmo do lado da cama não adiantava, ele acordava muitas vezes. E tentei de tudo, tentei ritual de sono, rotina certinha, certinha. Eu fiz durante 2 meses, trazer ele para o banho, aqui dentro do quarto mesmo, no banheiro do meu quarto, dava o banho dele e já ficava no quarto com ele, não saía mais para ele dormir, colocava no berço para ele tentar dormir sozinho. Ele teve umas 2 vezes que ele dormiu sozinho, e depois de muito tempo que eu fiquei do lado, pegava e colocava no berço, pegava e colocava no berço. Então, isso eu tentei, não deu certo. Aí ele tava com 10 meses, eu tava exausta.
Não dormia mais, dormia picadinho de 1 em 1 hora. Toda hora ele acordava e ele só dormia de novo se fosse no peito. Aí eu conversei com meu marido e falei, quer saber? Eu vou desmamar o Miguel. Quem sabe é isso, ele só depende do peito pra dormir e quem sabe é por isso que ele não tá dormindo bem, né? Porque ele depende de ficar grudado no peito pra dormir. Daí fiz o desmame. Ele demorou pra pegar a mamadeira, não pegava bico nenhum, até que eu descobri uma mamadeira que ele pegou, que foi a da Lilo, que é bico de borracha, que é um bico bem semelhante ao peito, essa ele pegou. Depois eu troquei para o bico de silicone, mas o mesmo formato. E é o que ele mama até hoje. Só que desmamar não resolveu. Ele dormiu ali melhor a primeira semana e depois já desandou de novo. E hoje ele está com 2 anos e ele ainda acorda de noite. Digamos assim, que de uma semana ele dorme 2 noites direto e o restante sempre acorda. Então a gente continua assim, eu já aceitei que esse é o estilo dele, de sono dele e eu já acostumei, na verdade. Espero que ele crescendo, né, já tá com 2 anos, conforme ele foi crescendo mais, ele comece a dormir melhor, porque tudo que eu podia fazer eu já fiz. Ele tira a soneca de tarde e dorme à noite, dorme tarde, dorme por volta de 10, meia, 11 horas. E mesmo assim acorda muitas vezes de madrugada. Já tentei tirar a soneca da tarde, mas fica pior. Ele fica muito cansado e ele quer dormir muito cedo, tipo 8 e meia, 9 horas. Daí ele dorme e daí acorda meia-noite. E daí toca o terror. Então, seguimos aprendendo o ritual do sono do Miguel. Com 2 anos ele ainda não dorme a noite inteira. Diferença número 2, o jeito de comer. Quando os dois mamaram no peito exclusivamente até os 5 meses, mais ou menos, não chegou aos 6. E 5 meses e pouquinho eu comecei a introdução alimentar. Do Davi, há 6 anos atrás, eu comecei direto com a papinha, não tinha conhecimento do BLW, que é muito comum hoje. Então eu fazia papinha e ele aceitou bem. E sempre dei na colher. Ele não gostava de se sujar, de maneira nenhuma. Então eu sempre dei na boca até que ele começou a comer sozinho mesmo, mas com a colher. Nunca foi de se sujar, fazer uma museira, nada. E esse foi o jeito que ele comeu. Sempre foi muito seletivo, até quando ele era bebê ele aceitava a papinha de qualquer sabor, mas depois que ele foi ficando maiorzinho, a partir de 1 ano, já começou a ficar seletivo na alimentação. E até hoje ele come bem pouca variedade de alimentos. Fruta ele come banana, maçã, só. E legumes, nada, verdura, nada. Arroz, feijão, carne e macarrão. Batata frita. Mas o Davi é assim. Já o Miguel, a introdução alimentar dele começou também por volta de 5 meses e meio. E eu tentei fazer papinha, ele não aceitou. Eu tentei vários sabores de papinha e ele recusava, não comia nada. Até que eu decidi ir pelo método BLW, cozinhar os alimentos e oferecer para ele in natura, né? Só cozinhar, sem tempero, sem nada. E ele começou a aceitar. Então daí em diante ele começou a comer com as mãos e ele come até hoje, é o jeito que ele mais gosta de comer. Às vezes, quando ele não tá comendo, que eu vejo que ele não tá comendo nada, eu tento dar umas colheradas na boca e ele come mais ou menos. Mas o jeito que ele gosta de comer é fazendo bagunça. Até se você não me segue no Instagram, siga lá, é Andriele, _GL, com Y no final, vou deixar aqui embaixo. Porque lá eu coloco algumas cenas dele no stories dele comendo e o pessoal adora ver a lambuzeira que ele faz. E eu já acostumei, então ele se suja, a gente limpa, sempre tem lencinho umedecido do lado da mesa, fica mais fácil, né? E é assim o jeito que ele come. Hoje ele comeu macarrão, e macarrão e espaguete, colocava um por um na boca e chupava. Muito engraçado o jeito dele. E esse é o Miguel, do jeito dele comer. A diferença dos dois. Um sempre papinha, não gostava de se sujar. Até no aniversário de 1 aninho eu fiz um bolo pro Davi pra ele comer. Ele sujou a mão e chorou porque ele ficou com a mão suja.
E já o Miguel é totalmente diferente, né? Diferença número 3, a fala deles. O Davi começou a balbuciar muito cedo. 9, 10 meses ele já falava mamã, papá. E aí por diante ele só foi aumentando o vocabulário dele. Com 1 ano e 2 meses, 3 meses, eu comecei a... Eu brincava muito com o Davi sentada no chão, né? E eu apresentei pra ele o alfabeto de EVA, aquelas letrinhas de EVA. Até tem vídeo no canal aqui também mostrando. Ele aprendeu muito cedo o nome das letras, né? Eu mostrava pra ele e ele falava, ainda que ele falava um pouco errado, mas ele já decorou super cedo. E desenvolveu a fala muito cedo, ele falava de tudo. Com 2 anos, o vocabulário dele era muito completo, já formava frases e tudo. E ele é falador até hoje, né? Começa a conversar e não para mais. Já o Miguel, ele fez 2 anos agora, né? Agora em junho. E ele fala bem poucas coisas, bem poucas palavras. Ele fala mamã, papá, que é mamãe e papai, mamá, né, que é a mamadeira que ele toma, vovó, ele aprendeu, a Nina, que é a Patrulha Canina, que ele assiste, ele aprendeu a falar recentemente agora, a Nina, ele fala que ele quer a Nina, que é o jeitinho do desenho, Patrulha Canina, que eles falam pro relógio que tem do Ryder lá. Então, a gente que convive com ele, a gente sabe muita coisa, o que ele quer dizer, né? Ele aponta, ele mostra. Se ele quer alguma coisa e a gente não sabe, ele vai insistindo até mostrar exatamente o que ele quer. Então, ele tem esses sinais, o que, segundo os médicos, é isso que é mais importante. Desenvolver a fala em si, ele tem tempo para isso, né? É claro que eu vou acompanhar ele com a fono, né? Eu vou agora na pandemia tá tudo parado, né? Não consegui nem consulta de rotina para ele. Mas assim que possível eu vou marcar uma outra consulta para ele de rotina para mostrar como que ele tá agora, né? E vamos ver se a gente marca uma fono, o que que a gente faz. Mas ele é super esperto, super inteligente, ele mostra o que ele quer, como eu falei. Então não tem muito o que se preocupar, assim, né? Mas é um ponto interessante, né? Porque um sempre foi muito falador e o outro mais na dele, assim. Quarta diferença, o jeito de brincar. Como eu falei agora, o Davi, eu sentava muito no chão para brincar com ele e ele sempre gostou de letrinhas de EVA, de quebra-cabeça, de brinquedo de montar. Tudo isso cativava muito ele. Ele ficava por muito tempo brincando concentrado. Apesar de ser um pouco nervoso, quando as coisas não davam certo, ele jogava e tal, mas ele ficava, ele tentava. O Miguel, ele já não curte esse tipo de brincadeira. Ele não gosta de quebra-cabeça. Certo que ele ainda é novo para quebra-cabeça, mas as letrinhas, como eu falei, ele não curte. Peças de montar, bloco de montar, ele brinca bem pouco, assim, quase nada. Aqueles bloquinhos de madeira, sabe, de fazer castelo, também comprei pra ele, ele não rolou. O Davi, que é maior, que se encanta com aquele brinquedo. E o Miguel não se interessa. O que ele gosta, como eu já falei, ele ama a Patrulha Canina, então a gente comprou os bonequinhos e ele brinca com a Patrulha Canina sempre. É o brinquedo favorito dele do momento, né? E ele gosta de brincar sozinho, assim. Ele gosta de sentar lá no cantinho dele, ficar lá. E se a gente senta pra brincar com ele, ele vai embora. Ele não fica. É o jeito dele brincar. Só que ele gosta muito de brincar fora de casa. A gente tem um quintal atrás, que tem um monte de areia, que é só pra eles. A gente não tem cachorro. Então, ali ele vai, a gente deixa a porta aberta, ele vai lá, a gente só fica espiando, né, se tá tudo certo. Mas ele fica um tempo lá, ele adora brincar na areia. Se tiver água, então, daí fechou. E o Davi, como eu falei, não gosta de se sujar, então se ele pisa na areia e for uns grãozinhos de areia no chinelo, ele já não quer mais, ele já vai pra dentro. Então, duas diferenças também, bem pontuais, assim, do jeito deles brincar. Agora, a quinta diferença dos dois, eu coloquei aqui que com quem eles são mais apegados. O Davi, ele sempre foi mais apegado com o pai. Apesar de, quando novinho, mamar no peito, mas ele
ficava com o meu marido de boa, assim. Eu trabalhava fora na época e eu trabalhava meio período, né? Eu trabalhava à tarde e ele ficava à tarde com o meu marido. De manhã comigo, à tarde com o meu marido. E eu nunca fiz falta, digamos assim. Eles ficavam super bem, né? Ele já tava comendo na época. Não, no começo eu deixava leite, né? Eu extraía leite do peito para deixar para ele. Mas ele tomava na mamadeira de boa. Comia bem também. Então eles nunca foi muito apegado comigo. Até quando eu precisava deixar ele com alguém, com a minha mãe ou com a minha cunhada, ele sempre ficou assim e nunca foi de ficar me chamando, nada. Agora, o Miguel é o grudinho da mamãe, sem dúvidas. Pra tudo, assim, ele tem que. Eu tenho que estar por perto. Se ele vê eu saindo e não levei ele, o berreiro dá certo. Pra dormir, é difícil ele dormir com as outras pessoas, é muito raro, tem que ser comigo. Ele dorme mamando e pegando no meu lábio, assim, pegando na minha boca. Às vezes irrita, mas é o jeito que ele dorme. E sempre muito apegado, mesmo depois que saiu do peito, ele continua até hoje, aos 2 anos, é o meu grudinho. Bom, a gente sabe que cada ser humano é uma pessoa única, né? E a gente fez esse vídeo só para comparar na questão da gente como a gente vê os nossos filhos, né? Que não tem como não comparar filho. A gente sempre vai ter a primeira experiência e a segunda experiência. A gente acaba comparando. A primeira experiência, é claro que a gente tá. É tudo novo, então a gente é mais medrosa, assim, do jeito de cuidar. E no segundo a gente se sente mais confiante, a gente tá mais experiente. Então, no jeito de cuidar é isso. Eu acho que a gente, na primeira, não sabe nada e na segunda você, opa, isso eu já sei. Então a segunda maternidade fica mais leve, digamos assim. E a gente só fez esse vídeo para contar aí para vocês como que é, né, nas nossas casas, a diferença dos nossos filhos. Se vocês se identificaram aí com algum dos itens, deixa aí embaixo pra gente ler, que a gente gosta de compartilhar experiências e ver a experiência de vocês. Então, é isso. Vai lá assistir o canal da minha amiga, da Emanuele, deixa um curtir lá pra ela, se inscreve no canal dela também. E se você veio do canal dela e não me conhece, assista os outros vídeos que eu tenho aqui. Eu confesso que eu tô meio em falta, os vídeos estão meio antigos, mas tem bastante conteúdo legal se você quiser ver. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!